Olá, eu sou a Catiúcia do canal Bela Cuidar e hoje eu quero falar sobre um assunto bem pessoal. Mas antes de começar sobre esse assunto, né, eu quero pedir para vocês seguirem o nosso canal, compartilharem com quem precisa assistir esses vídeos sobre ansiedade, sobre crise de pânico. E também falar para vocês que no meu Instagram Bela Cuidar, eu tenho um link lá sobre um mini e-book sobre 5 minutos para acalmar sua mente. Então, depois, se vocês quiserem ir lá no nosso canal no Instagram conhecer, será muito bem-vindo. E agora sim, eu vou falar com vocês sobre esse assunto bem pessoal, bem particular meu. Em 2019, eu comecei a fazer terapia e continuei por um bom tempo. Quando foi em 2020, eu ainda continuei fazendo terapia, mas aí quando foi em 2021 eu parei e parei no meio do tratamento, não tinha recebido alta ainda. E aí veio pandemia, veio, né, tudo aquilo que aconteceu, o mundo parou. E quando foi em 2023, eu tentei retomar novamente a terapia, mas aí eu tive alguns imprevistos pessoais e não deu para me continuar. E quando foi agora em 2025, eu retornei para terapia e estou até hoje. Esse tempo que eu fiquei, vou à terapia, foi muito ruim para mim, porque eu não concluí o tratamento, né, que eu deveria ter concluído, e eu não estava ainda preparada psicologicamente para muitas situações que a vida vai trazendo pra gente, né? Eu tive crises de ansiedade, assim, em grau baixo, né? Não foi tão alto, não foi tão, assim, forte como eu tinha em 2019, mas quando foi agora em 2025 acabou acarretando de tantas emoções que estavam assim dentro de mim, que acabei tendo que dar uma pausa na minha loja de roupas e acessórios, porque eu não estava conseguindo mais lidar com a pressão da rede social. Porque a minha loja, eu tenho uma loja online de roupas femininas e acessórios e eu trabalho exclusivamente no Instagram para divulgar a loja, para vender meus produtos e eu tava tendo muita assim cobrança da minha parte e também da parte da rede social por engajamento, por seguidor e a loja não estava tendo tanto seguidor, tanto engajamento e eu ficava preocupada e isso tudo foi atrapalhando o meu emocional. Como eu já estava com a terapia não estava vindo correta de um bom tempo, quando foi em 2025 só fechou a chavinha para poder explodir os focos, né? E eu tive que realmente parar com a loja porque eu não tinha mais condições de, ou eu ficar do jeito que eu tava, eu ia ficar começar a ter crise uma atrás da outra. Então, como eu já conheço o meu corpo, eu já sei quando eu vou ter uma crise, eu já percebo quando eu tenho alguma coisa diferente. Claro que eu não fico toda hora investigando, eu tô sentindo assim, não, como é que eu tô? Não, não é assim que acontece. Mas se eu percebo que eu tô um pouquinho trêmula, se eu tô assim, um pouquinho ofegante, eu já fico pensando, tá, exemplo, tô ofegante. Então, por que eu tô ofegante? Eu vou fazendo questionamentos porque isso pode estar acontecendo. O que aconteceu hoje, o que aconteceu ontem, o que aconteceu semana passada, porque às vezes você pode ter um acontecimento na sua vida 2, 3 meses antes e só vinha acontecer agora, o gatilho. Então eu fui tentando entender o que estava acontecendo comigo, até que eu consegui entender que realmente era por causa disso, era porque eu estava muito sobrecarregada, eu estava me cobrando demais por causa da rede social, que não depende só de mim. Eu, assim, depende eu divulgar os produtos, eu mostrar, eu fazer, mas se as pessoas vão gostar, se as pessoas não vão gostar, aí é com as pessoas, não é comigo. Eu estava cobrando até isso de mim. Então eu preferi parar com a loja, dar uma pausa. Também deu um tempo assim de estar tanto em rede social. Hoje em dia, assim, eu vou.
hoje na rede social, mas eu vou bem menos do que eu ia antes. Eu só vejo mais coisas assim que me interessam realmente, coisas que eu vejo que vai agregar alguma coisa na minha vida. Porque coisas assim mais fúteis, hoje em dia eu não vejo tanto, porque não vai me agregar em nada, vai ser só uma fofoca a mais somente, me saber. Então assim, eu não vou muito nesse caminho. E com isso, o que é que eu entendi? Que você tem que fazer terapia. Você não pode deixar a sua terapia pela metade. Você tem que continuar a tua terapia até você receber alta. Até o teu terapeuta te dar alta. Coisa que eu não fiz e acabei tendo as consequências que eu tive. Hoje não. Hoje eu já vou na minha terapia, pratico todas as minhas técnicas que eu tenho que fazer, mas muita coisa ainda tem que aprender, principalmente a parte do meu sono, que meu sono era muito, muito, muito errado. Hoje em dia não quer dizer que já está totalmente correto, mas ele já evoluiu bastante. Então, coisas que eu tinha antes também, de estar me comparando, porque eu pensava, a fulana tá com a loja desse jeito, eu queria que a minha loja tivesse desse jeito, a minha loja não está, porque a minha loja é pequena, a minha loja é em casa, então assim, coisas que a gente vai se comparando com a vida mesmo. E tudo isso foi acarretando emoções dentro de mim, nada legais, emoções super negativas que só fizeram mal para mim mesma. Então, o que é que eu aconselho vocês? Se vocês estão fazendo terapia, continuem a terapia e só saiam dela quando você estiver alta do terapeuta. Se você não faz terapia, faça. Eu indico terapia para todo mundo. Mesmo que você diga assim, mas eu não estou tendo crise de ansiedade, eu não tenho crise de pânico, eu não sinto nada. Faz. Faz que você vai acabar. Uma hora você vai precisar da terapia. Não, isso é certo. Uma hora você vai precisar parar. Porque se você não para pelo bem, você vai parar por mal. O teu corpo vai fazer você parar. Como aconteceu comigo. Eu não levei a sério nenhum sinal que eu estava vendo, que eu estava sentindo na minha frente. Nada. Eu simplesmente falava, é porque eu estou estressada. Porque eu estou cansada. E fui vivendo a vida assim. Na loucura, na loucura, na loucura. Até que eu tive a minha crise de ansiedade. Então, se você não para por bem, ela vai fazer você parar. E aí você vai ter que dar um 360 na sua vida, você vai ter que mudar muita coisa, você vai ter que se transformar, né, numa pessoa totalmente diferente do que você era. É o que aconteceu comigo. Antes eu vivi uma vida assim, não vivi uma vida louca, tá, gente? Calma, não vivi uma vida muito louca, mas eu não tinha hora para dormir, eu não tinha hora para me alimentar, eu saía do trabalho, na época eu trabalhava em shopping, eu saía do trabalho 10 horas, 10 e meia da noite, eu já ia com os amigos para um barzinho, ou então ia para a casa de algum amigo, virava a noite, no final de semana, virava a noite, com o pessoal, todo mundo se divertindo. Então, era uma vida assim, que eu levava assim, né? E não tinha pausa pra nada. Até que, em 2019, a ansiedade falou assim pra mim, Catiúça, para que você precisa descansar. E me parou da pior forma possível. Foi logo tendo uma crise de pânico. Mas enfim, com isso, eu aprendi muita coisa. Com a crise de pânico, eu me transformei em uma outra Catiúça. Eu fiquei mais... Eu evoluí, assim, de uma maneira que eu nem sei te explicar qual foi o tamanho da minha evolução. Porque, assim, eu comecei a pensar mais em mim, a me cuidar, a ver onde estava me incomodando. Hoje, se eu vou para um lugar que eu não tô gostando, eu não volto mais nesse lugar. Eu não vou, se alguma pessoa hoje em dia fala alguma coisa assim que não tá me agradando, o assunto não me agrada, a situação não me agrada, eu não fico mais perto dessa pessoa. Antes não, antes eu ficava engolindo sapo. Era com tudo. Engoli. E hoje não. Hoje eu não faço mais isso.
Se uma coisa é legal pra mim, ótimo, continuo. Se uma coisa não é legal, eu paro. Não vou ficar mais agradando ninguém, não vou mais ficar achando tudo lindo, maravilhoso, só para agradar as pessoas. Eu não vou fazer mais isso. Não vou e não faço. Hoje eu só faço as coisas que me agradam. Agora, se a outra pessoa, a terceira pessoa não se agradou, problema de quem não se agradou. Eu, hoje em dia, não faço mais isso, porque isso fazia mal pra mim e eu não percebia nada. Eu achava que estava tudo bem e no final das contas não estava nada bem. Hoje o vídeo ficou um pouquinho mais longo, mas foi por uma boa causa. Foi para mostrar para vocês que terapia é fundamental na vida da gente. E não é coisa de frescura ou coisa não, ou como as pessoas falam, ah, faz terapia porque tá doido. Não é isso, gente. Terapia é autoconhecimento. E autoconhecimento hoje em dia é tudo. Você precisa se conhecer para você se cuidar, para você se ajudar. E não ficar esperando que você faça as coisas agradar os outros. Não. Você tem que se agradar e se amar primeiro. Então, se você gostou desse vídeo, compartilha com quem precisa. Curte nosso canal, tá? E se vocês também quiserem conhecer nosso canal no Instagram, vai lá também que vai ser super bem recebido. Um beijo e até o próximo vídeo.